Anchieta e os demais que fazem essa casa nesse Jornal da Manhã. Eu fico feliz em vir aqui, em trazer para a comunidade de Campina Grande e região como é que funciona o Poder Judiciário, como é que as coisas acontecem e o povo precisa saber qual a estrutura que tem o Judiciário brasileiro, porque muitas vezes as pessoas não têm conhecimento do mecanismo e das nuances processuais e judiciais. E nós precisamos dizer ao povo quais os meios, quais os caminhos que se deve seguir para buscar a proteção jurisdicional. Então nós precisamos explicar isso aí. Nós sabemos que nós vivemos num poder federativo, que tem o poder executivo, que é exercido pelo presidente da República, pelo vice-presidente, governadores, vice-governadores, prefeitos e vice-prefeitos. Nós temos o poder legislativo, que é exercido pelo Congresso Nacional, lá o deputado federal e o senador da República, deputados estaduais e vereadores. E temos o poder judiciário, que é exercido por juízes, desembargadores e ministros. Mas nós precisamos saber qual é essa divisão que acontece no judiciário brasileiro. Nós queremos deixar claro que o judiciário brasileiro é o órgão do Poder Judiciário que tem o Supremo Tribunal Federal, que é a corte máxima da nação. Nós temos o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão administrativo, fiscalizador, que muitas vezes as pessoas não sabem a importância que esse Conselho Nacional de Justiça exerce para a população. Ele é o poder, é o órgão responsável para examinar administrativamente todos os tribunais e está ali para receber qualquer reclamação de qualquer brasileiro sobre o comportamento, sobre o exercício dos magistrados, se eles estão produzindo, se eles estão exercendo dignamente a sua função judicante. Então, o Conselho Nacional de Justiça é um órgão fiscalizador do judiciário, dos tribunais e dos órgãos superiores. Ele só não tem autonomia, só não tem ingerência perante o Supremo Tribunal Federal, porque a lei o máximo do judiciário, então eles não têm ingerência, nem influência, nem fiscalização quanto ao Supremo Tribunal Federal, mas aos demais ele tem. Nós temos também o Superior Tribunal de Justiça, que é o chamado Tribunal da Cidadania. Aí temos depois, aí vamos descendo, temos os tribunais regionais federais e os juízes federais. Eles decidem e apreciam as ações contra a União nas mais diversas demandas. Nós temos também o Tribunal Superior do Trabalho e os demais juízes do trabalho. Nós temos os tribunais e juízes do trabalho, os tribunais e juízes eleitorais, porque nós temos os TREs, que são formados no Brasil inteiro, em todas as capitais tem um Tribunal Regional Eleitoral, que é formado por 7 juízes, sendo 4 de carreira, tem juízes de direito, desembargadores, e 2 são 7 e 2 são juristas. Um juiz federal, ou dependendo do estado e da população, tem um desembargador federal, e são 4 juízes estaduais, sendo 2 desembargadores e 2 juízes estaduais. Então nós temos ainda os tribunais e juízes militares, temos os tribunais e juízes dos estados e do Distrito Federal. Então essa, em síntese, é a estrutura do Poder Judiciário brasileiro. São esses órgãos que, dentro da sua competência e dentro da sua jurisdição, eles decidem a situação de cada cidadão e de cada cidadã. Então é bom
que o cidadão saiba quando deve procurar. Aqui, por exemplo, em Campina Grande, nós temos os juízes estaduais, nós temos os juízes do trabalho e temos os juízes federais, cada um ali no complexo judiciário de Campina Grande. Então é importante que as pessoas procurem e nós estamos sempre à disposição, porque o judiciário tem que estar próximo da sociedade, o judiciário tem que estar próximo do povo para receber as demandas e receber também pessoalmente o jurisdicionado. O juiz hoje não pode mais ficar naquela redoma sem o povo ter acesso. Nós precisamos levar a justiça nos mais longínquos locais do país e do estado. Então é importante que nós saibamos disso aí. O Supremo Tribunal Federal, para ter uma visão ampla, ele é a corte máxima desse país. É ele que tem a função de julgar, de examinar, de interpretar a Constituição da República. É ali que as grandes demandas acontecem. Embora que nós ainda temos uma legislação que ela é muito vulnerável. Por exemplo, a gente tem casos que chega ao Supremo uma briga de vizinho por uma galinha, por um pedaço de terra, por um galo, até por um animal doméstico. Então, isso precisa ser disciplinado para que as demandas exacerbadas não deixem o Supremo Tribunal assoberbado como é hoje. Hoje os ministros têm processos de grandes quantidades, então nós precisamos verificar isso. Então, se nós soubermos qual o caminho que cada cidadão deve seguir, é importante que tenhamos esse conhecimento. Então, aqui em Campina Grande, se você tem uma demanda, se for uma demanda a nível estadual, porque não existe hierarquia entre juízes, não existe hierarquia entre desembargadores, nem entre ministros. Existe aquele que pode rever ou reexaminar uma decisão de um juiz de primeiro grau, mas os juízes, na sua amplitude, eles não têm subordinação hierárquica a ninguém, nem a desembargador, nem a ministro do Supremo, nem a ministro do STJ ou de qualquer outro tribunal superior. O que eles podem é efetivamente modificar, reformar um entendimento jurídico ou de uma decisão de primeiro grau. Mas nós precisamos entender que o juiz tem essa autonomia, essa independência, que é a grande conquista, é essa independência do judiciário do juiz. Ele é autônomo, ele é independente, obviamente, cumprindo o seu mistério dentro dos princípios da legalidade, dentro dos princípios que a lei estabelece. Ele estuda o direito, estuda os fatos e conclui com a sua decisão. E essa decisão, ela não é definitiva. Por quê? Porque tem os órgãos de recurso, os órgãos revisionais que podem, como também o Tribunal de Justiça do Estado, dos Estados e até o STJ. O único tribunal, o único setor do judiciário que é final é o Supremo Tribunal Federal. Depois que eles decidem, torna-se jurisprudência, torna-se entendimento a ser seguido pelos demais membros do Poder Judiciário.